Se você tá começando os aplicativos agora, como Uber, 99, InDrive, esse vídeo é pra você. Nesse vídeo eu vou trazer 4 dicas que, eu queria ter recebido lá atrás quando eu comecei, que ia fazer total diferença na minha rotina, no meu bolso, no meu desempenho. Então são dicas que eu julgo extremamente importantes pra quem tá começando os aplicativos, pra quem começou e ainda tá perdido. Eu sinto que vai fazer total diferença essas dicas que eu vou trazer aqui, que parecem ser óbvias, mas muita gente não olha pra elas. E antes de mais nada, pra quem não me conhece, sou o Fábio, mais conhecido como Clandestino, era motorista de aplicativo full time, virei bancário e continuo fazendo Uber como renda extra. Então esse vídeo pode ser só para você que faz Uber como renda extra, ou você que tem os aplicativos Uber, 99 e InDrive como renda principal. Então eu acho que faz sentido vocês assistirem esse vídeo. Então vamos lá, primeira dica, definir carga horária. Parece que não é tão importante, né? Mas vocês precisam saber que isso aqui é extremamente importante. Você precisa estipular quantas horas você vai trabalhar por dia. Seja 6 horas, 8 horas, 10 horas, 12 horas. Mas você tem que definir uma carga horária que você vai trabalhar. Senão vai ter dia que você vai trabalhar 6 horas, vai ter dia que você vai trabalhar 12 horas, vai ter dia que você vai trabalhar 2 horas. Então é extremamente importante definir uma carga horária, seus clandestinos. Uma carga horária que seja compatível com a sua realidade. Seja você que vai trabalhar como renda extra, seja você que vai trabalhar só com os aplicativos. É muito importante e muita gente ignora. E quando eu falo estipular a carga horária, é estipular o tempo que você vai ficar na rua, da hora que você vai sair de casa até a hora que você vai voltar. Porque tem que considerar como hora trabalhada a hora que você saiu de casa e a hora que você voltou. Eu tinha isso como meta quando eu era só motorista de aplicativo, trabalhar 12 horas, mas era 12 horas de porta a porta. Se você for comparar com o CLT trabalha em média 10 horas por dia, mas aí você tem que lembrar e colocar em consideração que vai ter em média aí 1 hora de deslocamento para ir e 1 hora mais ou menos para voltar. Então aí dá uma média que o CLT trabalha, que fica fora de casa. Tô jogando aí, pode ser que uns fiquem mais tempo, outros fiquem menos, aí a gente joga 12 horas. Por isso que quando eu trabalhava como motorista de aplicativo, eu trabalhava 12 horas, mas era 12 horas de porta a porta. Essa era a minha meta. Sair de casa, um exemplo, meio-dia e voltar meia-noite. Essa era a carga horária que eu estipulava quando eu era motorista de aplicativo. E você pode estipular a sua carga horária. Isso vai de cada um, entendeu? Mas você tem que estipular uma carga horária. Por quê? Porque senão às vezes você vai abandonar a família, porque você vai ficar muito tempo na rua. Não é que não vou dizer abandonar, mas você vai ficar muito ausente. Por quê? Porque você vai passar o dia todo fora da rua, porque você não vai ter uma organização de horário, que nem quando você é CLT. Você tem um horário para começar e um horário para sair. Por que quando você tá nos aplicativos você não faz isso? Só porque você é autônomo e aí você não vai ter essa gestão de horário? Então é muito importante você conversar com sua família, se organizar em casa, para você estipular uma carga horária, para você trabalhar, para não virar bagunça, entendeu? Porque muitas das vezes as pessoas não se atentam a isso e não se organizam para isso, e às vezes chega em casa, os filhos tá dormindo, a esposa tá dormindo, então não tem qualidade de vida digamos assim, não tem tempo com o filho, com a esposa, entendeu? Mano, daqui a pouco você vai chegar em casa, vai ter um chinelo 44 no pé da cama que o Ricardão tá fazendo o papel de marido em casa, entendeu? Então são coisas que... Tô zoando, né? Mas são coisas que são importantes, você estipular uma carga horária para você ter disciplina e ser organizado, entendeu? Porque isso vai ajudar muito a sua vida para você fazer suas coisas nas suas folgas, para você ter tempo com seus filhos, com sua esposa. Então, cara, é uma dica que muita gente não leva em consideração, mas é muito importante, definir a carga horária. E nisso de carga horária também, seus clandestinos, uma coisa que eu sentia que me prejudicava muito era quando eu deixava para resolver coisas pessoais durante meu expediente de trabalho. Um exemplo, eu vou trabalhar do meio-dia à meia-noite e 4 horas da tarde eu vou resolver um problema pessoal. Cara, eu sei que isso pode acontecer de vez em quando, mas não pode ser frequente eu deixar para resolver minhas coisas pessoais durante o expediente de trabalho. Cara, isso atrapalha demais o seu rendimento. Então eu deixava para resolver tudo minhas coisas na minha folga. Claro que é muito importante você ter folga, porque é aí que você vai resolver sua vida, vai curtir com sua família, vai passear, vai ter seu lazer, entendeu? Por isso você tem que ser muito organizado com isso. Mas para tudo isso dar certo, você tem que organizar com sua família, ver o horário que faz mais sentido para você trabalhar, quantidade de horas que você deve trabalhar, porque se você deixar isso muito bem desenhado, eu sei que o seu rendimento vai ser muito mais eficiente, entendeu? Segunda dica, escolher qual período do dia você vai trabalhar, seja de manhã, seja à tarde, seja à noite. Você precisa definir um horário na qual você vai trabalhar. Tem gente que vai ser melhor, vai ser mais produtivo de manhã, tem gente que vai ser mais produtiva à tarde, vai ter gente que vai ser produtiva à noite, e aí você tem que ver qual que vai
ser o horário que faz mais sentido para sua realidade, qual que você vai conseguir realmente cumprir aquele horário, entendeu? Eu já trabalhei todos os horários que vocês imaginam. Já trabalhei de manhã, começando 4 horas da manhã, já comecei à tarde, começando 1 a 2 horas da tarde, já comecei trabalhando à noite, que eu começava 10 horas da noite, na época que eu ainda fazia faculdade, eu começava 10 horas da noite, na hora que eu saía da faculdade. Por que que é importante você definir e seguir como padrão? Ah, se eu vou começar todo dia 4 horas da manhã, eu vou trabalhar na parte da manhã. Tô te dando um exemplo, não que você que vai escolher a parte da manhã para trabalhar, você vai começar 4 horas. Mas eu tinha um compromisso de começar a trabalhar 4 horas da manhã. Então todo dia, 4 horas da manhã eu tava ficando online, 4 horas, 4 e meia. Por que que é muito importante você estipular um horário para você trabalhar? Você vai entender como a cidade funciona naquele seu horário de trabalho. Você vai ver os tipos de corrida que toca, as corridas que você pega e deu certo, que não te lascou, as corridas que você pegou e se lascou e você fala, não, nunca mais vou pegar essa corrida. Então por que que é importante você definir um período de trabalho, o horário que você vai começar a trabalhar? Porque você precisa entender como a cidade funciona naquele horário que você trabalha, qual os tipos de corrida que são melhores de pegar, aquelas que não vale a pena pegar porque é suicídio. Então por isso que é extremamente importante, seus clandestinos, definir o horário que você vai trabalhar, porque vocês precisam entender como funciona a cidade no horário que você está trabalhando, porque aí eu tenho certeza que vai melhorar seu resultado. Por quê? Porque você vai conhecer as corridas que tocam, você vai conhecer a cidade, como ela funciona naquele horário que você trabalha. Então eu acho que é extremamente importante. O horário que você escolheu para trabalhar, seja de manhã, à tarde ou à noite, siga rigorosamente. Ah, eu vou trabalhar todo dia meio-dia, vou começar todo dia meio-dia. Meio-dia, meio-dia e meia, esteja online, comece a trabalhar nesse horário. Se você se comprometeu a começar a trabalhar nesse horário, vocês vão ver como vocês vão conhecer a cidade, como vocês vão melhorar o resultado de vocês, entendeu? Porque vocês vão conhecer a cidade, como ela funciona naquele período que você trabalha. E outra coisa também, não tem como ser produtivo. Um dia eu começo meio-dia, outro dia eu começo 4 horas da tarde, outro dia eu começo 4 horas da manhã. Não tem como você conseguir ter uma rotina saudável todo dia começando num horário diferente, entendeu? É ruim até pra você. Um dia você começa mais tarde, aí no outro dia você quer começar mais cedo, aí você não consegue dormir bem, porque você chegou tarde e quer acordar cedo. Então, cara, não dá certo. Eu já tentei. Ah, todo dia, um horário diferente. Cara, não presta, entendeu? Não presta. Vai por mim. Se você conseguir fazer isso, vocês vão ver que o desempenho de vocês vai melhorar. Vocês vão conseguir descansar, entendeu? Porque vai ser mais eficiente. Terceira dica, organização financeira. Cara, eu acho que essa aqui é a mais importante, que é onde que você vai ver o dinheiro, cara. Se você não tiver organização financeira, eu falo isso por quê? Porque cada dia que passa, os aplicativos estão pagando menos. Se você não saber com clareza quanto você está ganhando, se do jeito que você está trabalhando da maneira certa, cada dia que passa vai ser pior. Então, é muito importante. Claro que os aplicativos tinham que fazer reajuste e tal, porque tudo sobe, preço da gasolina, preço do carro, preço da manutenção, tudo sobe e as tarifas não sobem. Se tudo isso tá ruim e você ainda não tem uma organização financeira para você ter clareza de quanto você tá ganhando nos aplicativos, aí você tá no fundo do poço, você vai trabalhar e não vai ver o dinheiro, porque muita gente se ilude com isso aqui, ó. Vê esse resultado aqui, ó. Um exemplo, ó. Aqui tem R$366. O pessoal acha que isso aqui é o que eu ganhei. Ah, tá aqui. As pessoas se baseiam por isso aqui. Ah, essa semana eu fiz 4 mil. Você não fez 4 mil porque tem combustível, tem alimentação, tem carro. Então você não pode se iludir com isso aqui. Quando você vê isso aqui, 300 e poucos reais, ah, eu ganhei R$366. Não, cara, porque tem custo aqui. E se você não tiver clareza, organização, para você saber quantos por cento você gasta de combustível, quantos por cento você gasta de alimentação, quanto que tá indo embora com o carro, com a depreciação, com manutenção, tudo isso é custo, cara. Então, isso que você fatura aqui não é lucro, não é lucro. Por isso que você tem que ter essa organização financeira. No começo eu não tinha, seus clandestinos. Eu ia abastecendo e aí eu me baseava com o que sobrava. Ia pagando as coisas e tal, e aí eu não tinha clareza. Aí beleza. Eu fiz uma planilha no Excel para me ter organização, porque eu queria pelo menos saber quanto que eu ganhava e quanto que eu gastava. E aí beleza, aí eu fui aprimorando. E aí eu fiz uma planilha para me ter exatidão, porque a cada dia que passava eu queria ter mais clareza. Pô, eu queria saber quanto eu ganhava por km, quanto eu ganhava por hora, quanto eu ganhava por dia, quantos por cento eu gastava de combustível, quantos por cento eu gastava de alimentação. Então são dados importantes que vão me ajudar a melhorar meu desempenho. Por quê? Porque aí eu vou pecar. Eu vou saber aquele dia que eu errei. Pô, esse dia eu gastei mais de combustível. Esse tipo de corrida não faz sentido eu pegar porque meu custo com combustível está aumentando. Mas para isso você tem que ter essa organização. Vou mostrar para vocês.
E aí, com o passar do tempo, eu cheguei nesse nível de planilha, seus clandestinos, porque a melhor coisa é você saber se você tá trabalhando certo ou errado. Pô, fala pra mim se não é importante você saber quantos por cento você gastando de combustível, quantos por cento você gasta de alimentação, quantos por cento tá indo no carro, pô, saber quantos por cento eu atingi da meta que eu estipulei, no caso aqui 10 mil. Então é importante, pô, fala pra mim se não é importante você saber quanto você tá ganhando por, a média que você tá ganhando por dia, referente aos dias que você trabalhou, quantas horas você trabalhou no mês, qual que é a média de horas que você está trabalhando, ganho por hora, ganho por KM, ganho médio por corrida. Cara, e aí ao longo do tempo eu sempre me preocupei com isso e aí eu fui aprimorando minha planilha. E aí hoje ela chegou nesse nível. Por quê? Porque eu gosto das informações. Você só consegue melhorar seu resultado quando você tem acesso às informações, você tem os dados. Pô, eu tô pecando nisso, eu tô ganhando naquilo, onde que eu posso melhorar? Se você não tem as informações, como que você vai saber se você está trabalhando da maneira certa ou errada? E aí você consegue se planejar para você poder fazer aquisição de uma coisa, quiser gastar mais e tal. Cara, você precisa disso aqui. Como que você vai saber se você está trabalhando certo ou errado? Se está valendo a pena você ser motorista de aplicativo ou se já passou da hora de você procurar outra coisa para fazer? Por mais que as tarifas estejam defasadas, cara, você tem que achar um jeito de otimizar, cara. Se você trabalha no escuro, as tarifas cada dia que passa estão piores e você não tem uma gestão, cara, você não vai aguentar muito tempo ser motorista de aplicativo. Então, seus clandestinos, a partir de agora, coloque na cabeça de vocês que vocês têm que ter organização financeira, seja com a planilha, seja anotando num papelzinho, num caderninho, mas, cara, vocês têm que fazer esse controle de algum jeito, porque cada dia que passa, as tarifas estão piores, e você não fazer uma gestão eficiente de quanto você ganha, de quanto você gasta, você não vai aguentar. Vai chegar uma hora que as contas não vão fechar, você vai estar trabalhando literalmente no escuro, e aí, cara, você só vai trocar figurinha, cara. Você ganha num dia, você gasta tudo, você gasta com alimentação, você gasta com o carro, você gasta com combustível. Cara, comece, seus clandestinos, apenas comece a ter uma organização financeira que vocês vão ver que isso aqui pode ajudar muito e muito a vida de vocês. E se vocês tiverem interesse nessa planilha, não precisa comprar a minha, deve ter muitas planilhas aí por aí que estão vendendo, que façam um bom trabalho, mas se você acha que uma planilha dessa pode te ajudar, vou deixar o link aqui na descrição da planilha. A planilha, elas são 5 anos, ela é 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, são 6 anos de planilha. Então, cara, vale muito a pena e aqui você tem um controle de todos os meses. Aí, o seguinte, como que você vai se basear para estipular uma meta para o mês que vem? Eu fazia como? Eu via, como eu sempre tive esse controle, eu via quanto eu faturei no ano passado nesse mês, um exemplo. Vou estipular a meta para o mês de junho. Como que eu fazia a minha meta para o mês de junho? Eu me baseava em quanto que eu faturei no ano passado, em junho, e aí eu sabia como mais ou menos poderia ser o meu mês de junho, entendeu? Por quê? Porque eu tinha um histórico. Eu sabia como que foi o meu ano passado. Por quê? Porque eu tenho as informações. Então, eu acho que é extremamente importante você ter essa organização financeira, ainda mais agora que cada dia que passa os aplicativos pagam menos, os custos estão mais caros. Então eu tenho certeza que uma organização financeira dessa aqui pode te ajudar muito a abrir seu olho e entender se você está trabalhando da maneira certa ou errada. Quarta dica que eu nunca vi ninguém falar na internet, velho: imposto de renda. Seus clandestinos, motoristas de aplicativo, tem que declarar imposto de renda, cara, porque, mano, eu não declarava quando eu comecei, seus clandestinos, eu não fazia nada, eu fazia tudo errado. E aí depois eu acabei regularizando tudo, que eu tinha algumas coisas para trás pendente, regularizei tudo, mas é extremamente importante, seus clandestinos. Por quê? Principalmente se a Uber, os aplicativos, é sua única fonte de renda. Se você não declara imposto de renda, como que você vai provar que você tem uma renda? Porque você é autônomo. Quando você vai querer fazer aquisição de alguma coisa, você querer ter crédito no banco, você querer financiar alguma coisa, você tem que comprovar sua renda. Se você só movimenta, não comprova, como que você vai comprovar que realmente, minha renda é 5 mil, minha renda é 10 mil, minha renda é 2 mil? Como que você comprova? Você só comprova com imposto de renda. Então é extremamente importante, porque no caso de motorista de aplicativo, ele faz o carnê-leão. Eu faço carnê-leão, que aí você vai pagando mensalmente, para você não ter que pagar tudo no final do ano, quando você for declarar e tal. Aí eu faço através do carnê-leão, mas é extremamente importante, seus clandestinos, até para você conseguir crédito no mercado. Uma hora você quer financiar alguma coisa, você quer comprar alguma coisa, você até quer ter cartão de crédito. Cara, os bancos não vão liberar se você não comprova a renda. Você comprova a renda declarando imposto de renda. Você não consegue declarar renda,
com movimentação. Não é porque você movimenta 10 mil todo mês no banco que sua renda é 10 mil, não é. Então é através do imposto de renda. Eu vejo que muita gente não dá importância para isso, uma hora pode cair na malha fina, aí você vai ter que pagar tudo que você não pagou lá atrás, ainda com juros e multa. Então essa brincadeira pode custar muito caro. Às vezes você vai ter um custo aí de 100, 150 reais, 200 reais, dependendo do seu faturamento por mês de imposto, mas cara, você vai estar com a consciência tranquila, uma hora você sabe que você pode cair na malha fina e mesmo assim você vai poder comprovar que você declarou tudo bonitinho, tudo certinho. Então eu acho que faz sentido, cara. Eu sei que ninguém gosta de pagar imposto, eu não gosto de pagar imposto, mas a gente tem que trabalhar da maneira certa. Ninguém gosta, porque o governo, se eles recolhessem nossos impostos e realmente voltassem benefício pra gente, seria muito importante, seria muito bom, mas não é assim, e a gente tem que pagar. Fazer o quê? Eu não gostaria de pagar, mas eu pago porque é o certo, né? Tem que pagar e eu não quero ter restrição no meu CPF, porque se você cair na malha fina, você não regularizar, seu CPF fica inativo, fica inválido, inativo, tem uma palavra certa, que cara, você não consegue fazer nada, você não consegue abrir nem conta salário, nem nada, você não consegue fazer nada quando seu CPF fica bloqueado. Então se uma hora você cai na malha fina e não regulariza, seu CPF fica bloqueado. Então é como se você tivesse morto, você não consegue fazer mais nada, seu CPF fica inválido. Então acho que é extremamente importante vocês procurarem uma contabilidade, um contador, para vocês fazerem o jeito certo, entendeu? Declarar o imposto de renda de vocês, porque essa fatura pode vir lá no futuro e vir muito caro, e aí o caba quebra, viu? Então é isso, seus clandestinos, 4 dicas que eu tinha que passar pra vocês eram essas, que eu julgo muito importante. Eu gostaria muito de ter recebido essas dicas quando eu comecei lá atrás, em 2018. Minha primeira corrida eu não esqueço até hoje, foi dia 16 de março de 2018 que eu comecei nos aplicativos. Então, cara, eu gostaria muito de ter recebido essas dicas lá quando eu comecei, que poderia ter feito total diferença pro meu começo, pro meu desempenho. Então, se essas dicas foram importantes para você, deixa aqui nos comentários, ou talvez encaminhe para alguém que você acha que é extremamente importante saber dessas informações, porque elas parecem básicas, mas às vezes a gente não dá a importância que realmente é importante e pode fazer a diferença no nosso desempenho, no nossa organização, no nosso faturamento, no nosso descanso. Então é isso. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma. Se vocês gostaram, deixa aqui nos comentários. Se vocês acham que eu poderia trazer uma outra dica aqui, pode deixar aqui nos comentários, que fica de sugestão para os próximos vídeos. E de coração, espero que esse vídeo ajude vocês, quem pensa em entrar nos aplicativos, quem já entrou e ainda está meio perdido. Possa ser que esse vídeo seja valioso para você e você consiga encarar os aplicativos de uma forma diferente a partir de agora, porque eu sempre levei como uma empresa. Por isso que eu sempre tive esse controle aqui, seus clandestinos. Porque quando eu era full time só motorista de aplicativo, eu considerava os aplicativos como minha empresa. Então eu precisava saber como que estava sendo o desempenho, se eu estava ganhando, se eu estava perdendo, se realmente estava valendo a pena ser motorista de aplicativo. Então, porque era minha empresa, eu precisava saber se realmente estava sendo lucrativo, tá bom? E se vocês tiverem interesse também na planilha, a planilha também funciona no celular, tá bom? Só que numa versão menor, né? Então ela funciona tanto no celular, quanto no tablet, quanto no computador, e aí fica a critério de cada um poder se organizar da maneira que seja mais fácil, mas o importante é você se organizar, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like, porque é de graça, também se inscrever é de graça, e espero que vocês tenham gostado do vídeo, e até o próximo, viu?